Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui tirando dúvidas mais uma vez, respondendo aí comentários e perguntas que nos enviam. Hoje a nossa pergunta, ela foi feita por Polion Freitas. Agradecer a ele pela participação aqui no nosso canal. A pergunta dele é a seguinte: depois que os hebreus foram libertos do Egito, a escravidão continuou por outros faraós? O faraó do Egito foi o último faraó? Existiu mais escravidão? Então essa é a pergunta de hoje. Esse é o nosso Tirando Dúvidas. Então, vamos entender, né? Olha só, na realidade a Bíblia não nos fala o nome do faraó do Êxodo, ela não fala se foi Ramsés, quem foi, porque pelos filmes que a gente assiste sobre os 10 mandamentos, a gente vê que o nome do faraó era Ramsés. Mas a Bíblia não cita o nome do faraó, então nós não podemos afirmar que fosse Ramsés. Mas, olha só, para eu responder essa pergunta, eu tive que pesquisar um pouquinho na história, né? Porque a Bíblia não nos fala os nomes dos faraós. E o que eu observei, então, procurando, é que o faraó do Êxodo, o faraó que estava com o coração endurecido, né, e não queria deixar o povo de Israel sair do Egito, era Tutmés III. Eu não posso afirmar isso aqui, porque mesmo alguns arqueólogos, historiadores também não afirmam. Eles supõem que fosse Tutmés III. E acredita-se então que ele foi o faraó do Êxodo, e depois dele, então, teve vários faraós ainda. Eu não anotei o nome de todos aqui, mas teve o Tutmés IV, Amenófis III, Amenófis IV, Tutancâmon, Queops, Ramsés II, Ramsés III, Quefren, Sete I. Inclusive, esse Sete I aqui conquistou a Palestina, combateu os líbios e os hititas. E a história, então, pela pesquisa que eu fiz, nos diz que o último de todos os faraós foi Ptolomeu. Ptolomeu aqui diz 15º. 15º, desculpe me confundir aqui nos números romanos. Que foi filho de Júlio César e Cleópatra, da dinastia Lágida, e que esse Ptolomeu, então, morreu no ano 30 a.C. Então, a história, não a Bíblia, a história nos diz que foi Ptolomeu. Mas eu também não posso te afirmar, nem os arqueólogos afirmam com precisão. Mas, provavelmente, o último de todos os faraós foi esse aqui, filho de Júlio César e Cleópatra. E se houve mais escravidão no Egito depois do faraó do Êxodo, com certeza. Por quê? Porque cada faraó tinha os seus escravos, tinham os seus servos, tinham os seus vassalos, tinham os seus... cada sequência, vamos dizer assim, a hierarquia da sociedade. Então, eles tinham escravos. E nós podemos ler aqui no Êxodo, capítulo 12, versículo 38, que foi a saída dos israelitas do Egito. A palavra de Deus nos diz assim, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então, a Bíblia nos faz entender que junto com a saída dos hebreus do Egito, saíram também outros povos, junto com eles, que também eram escravos. Mas não diz que saíram todos, então, provavelmente, alguns dos escravos tenham ficado, mesmo com o faraó do Êxodo, e em todos os outros reinados, então, desses faraós, sempre tinha escravos. Eles sempre tinham aqueles, né, que eles venciam nas guerras e pegavam o povo, então, para serem seus subordinados. Então, isso aqui continuou, provavelmente, então, até o filho Ptolomeu, né, de Júlio César e Cleópatra, que morreu no ano 30 a.C. Graças a Deus, gente. Está aí
uma curiosidade, é válido para a gente aprender. Quem dera se todos se interessassem, né, pelos detalhes da palavra de Deus. É claro que não só os detalhes, mas tudo. Tudo vale a pena a gente aprender. E eu agradeço você que assistiu até o final esse vídeo, ficou conosco até aqui. Convido você a conhecer o nosso conteúdo clicando aqui. Você vai estar nos abençoando e nos ajudando a levar a palavra mais longe. Agradeço pela sua audiência. Deus abençoe.